Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Ministro Gilmar Mendes mantém prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher dele. Delegado-geral de Polícia de São Paulo reage à tentativa de assalto. Tornado destrói casas e vira caminhões em Santa Catarina. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. O ministro Gilmar Mendes, do STF, autorizou que o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e a esposa dele continuem em prisão domiciliar. Vamos a Brasília com a Lívia Veiga. Boa noite. Boa noite, Patrícia. A decisão ocorre um dia depois do ministro Félix Fischer, do STJ, determinar que o casal fosse para a cadeia. Mendes atendeu a um pedido da defesa, mas disse que Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar devem continuar usando tornozeleira eletrônica, estão proibidos de fazer contato telefônico pessoal ou por qualquer meio eletrônico com testemunhas e outros réus no processo em que são investigados e não podem sair do país sem autorização judicial. Queiroz foi preso no dia 18 de junho e migrou para a prisão domiciliar por decisão do ministro João Otávio Noronha, do STJ. Ele é investigado por participação em um suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Patrícia. Obrigada, Lívia. Olha, mais cedo, o Tribunal de Justiça do Rio chegou a emitir os mandados de prisão. O Leonardo Ack tem as informações. Olá, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O policial aposentado e a mulher dele, a Márcia Aguiar, permaneceram toda a noite no apartamento da família, onde cumprem a prisão domiciliar desde o dia 10 de julho. Agora, Queiroz só deixou a casa pela manhã para fazer exames numa clínica no mesmo bairro, na zona oeste do Rio. A saída já estava agendada e ele foi num carro do Poder Judiciário do Estado. O pedido da defesa alegou novamente que o ex-assessor faz um tratamento de câncer e teria o risco agravado com a pandemia. Patrícia. Obrigada, Leonardo. Olha, a Justiça decidiu manter Adélio Bispo de Oliveira, autor da facada contra o então candidato Jair Bolsonaro, preso na Penitenciária Federal de Campo Grande. A alta periculosidade de Adélio foi o principal motivo apontado pelo Superior Tribunal de Justiça para ele seguir no presídio de Mato Grosso do Sul. A falta de um hospital para tratamento psiquiátrico também pesou na decisão. Adélio foi considerado imputável por transtorno mental. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo sofreu uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira na capital paulista. E o repórter Pedro Leão está no local onde tudo aconteceu, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, Patrícia, a todos que acompanham o Jornal da Record. O delegado ele voltava para casa quando parou no semáforo aqui nesta avenida e foi surpreendido por um homem a pé e armado. Rui Ferraz Fontes reagiu a essa abordagem e fez 2 disparos de dentro do carro. Mesmo baleado, o suspeito conseguiu fugir. A polícia fez buscas na região pelo suspeito, mas não conseguiu localizá-lo. O Departamento de Homicídios vai investigar esse caso, inclusive já solicitou imagens de câmeras de segurança de condomínios e também de comércios aqui na região para identificar esse homem. Rui Ferraz Fontes ocupa o cargo de delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo desde janeiro do ano passado. Volto com você, Patrícia. Obrigada, Pedro. Um tornado destruiu casas e virou caminhões no interior de Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil, 25 casas foram completamente destruídas. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, sendo 2 em estado grave na cidade de Água Doce. A Prefeitura avalia decretar calamidade pública neste sábado.
E de acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.275.520 casos de coronavírus registrados, com 106.523 mortes, sendo que 1.060 ocorreram nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.384.302 pacientes estão curados da Covid-19 e 784.695 seguem em acompanhamento médico. A tendência de queda de casos de Covid-19 em Belo Horizonte foi confirmada com a análise do esgoto. Vamos até lá com a Virgínia Nalon. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. A pesquisa feita pelo Sistema de Saneamento da capital mineira aponta que o número de infectados caiu para 200 mil pessoas. Esses números já estiveram em 850 mil e depois em 500 mil. O estudo das águas é feito em 24 córregos que abrangem Belo Horizonte e Contagem. O trabalho terá duração total de 10 meses. Patrícia. Obrigada, Virgínia. As escolas terão de adotar um modelo híbrido de ensino a partir de agora. A opinião é do deputado federal Israel Batista, do Partido Verde do Distrito Federal. Ele é secretário-geral da Frente Parlamentar Mista da Educação e participou do JR Entrevista desta sexta. A volta às aulas não pode ser um assunto politizado. A gente não pode polarizar esse tema. Ou seja, quem é a favor do governo é a favor da volta às aulas. Quem é contra o governo é contra a volta às aulas. Isso está errado. Nós temos que ouvir as autoridades técnicas. O que elas dizem é que as crianças pegam menos a Covid-19, transmitem menos a Covid-19, mas ainda assim pegam e ainda assim transmitem. As nossas escolas só podem voltar às aulas quando elas tiverem os equipamentos de proteção individual, quando elas tiverem separados os professores que estão na zona de risco, ou que têm comorbidades ou que são mais velhos, é um percentual alto, é bom lembrar isso. E quando for possível, haver um distanciamento social nas escolas. Então, o Brasil tem que entender que nós estamos vivendo uma gravíssima crise educacional. Por exemplo, as escolas que estavam buscando se tornar escolas em tempo integral não vão conseguir fazer isso, porque agora nós vamos ter que diminuir o tempo de aula, porque eu tenho que afastar um aluno do outro. Eu tenho que separar os alunos na hora do intervalo escolar, para as crianças, o famoso recreio. Imagina como é que você controla crianças na hora do recreio, né? E aí a minha recomendação que eu fiz no âmbito da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC é que o MEC exerça de maneira mais incisiva, mais forte, o seu papel de coordenador do Sistema Nacional de Educação. Então, nós precisamos que o MEC ofereça as condições para o ensino remoto, faça as negociações com as empresas de telefonia, de oferta de dados, né? Nós precisamos que o MEC coordene uma ação orquestrada de treinamento para professores, para a educação híbrida, que nós não vamos voltar tão facilmente à educação presencial. Nós vamos ter uma mistura entre as duas educações, a educação remota e a educação presencial. O senhor não acha que exatamente em função dessa grande disparidade que temos de situação, né, nas escolas públicas no país todo, se o país decidisse cancelar o ano letivo, não era uma forma de nivelar por baixo para poder começar todo mundo em melhores condições, um novo ano letivo? Eu tenho defendido uma outra proposta, que é a fusão do ano letivo de 2020 com o ano de 2021. O que acontece? Na nossa cabeça, a gente tem a ideia de que o ano letivo precisa corresponder ao ano cronológico, e é isso que a gente está tentando desconstruir na Frente Parlamentar Mista de Educação do Congresso, que é onde eu sou secretário-geral. A ideia é o seguinte: o ano letivo vai ter que adentrar o ano cronológico de 2021. E aí nós vamos ter que ir diminuindo, comprimindo aqueles tempos de recesso e de férias até a gente se regularizar. A live JR desta sexta foi com Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Ele falou sobre a velocidade das reformas do governo federal e também sobre a criação do imposto digital. Criar um imposto sobre transações e movimentações financeiras sem substituir por nenhum outro, nós somos radicalmente contra. Se for criar um imposto para substituir a contribuição sobre a folha de pagamento, que é perversa, porque onera o trabalho, a FIENG é favorável. Eu queria que o senhor avaliasse
a velocidade com que as reformas estão sendo tocadas no país. É muito difícil transformar o Estado brasileiro. E como nós temos um parlamento atuante, esse parlamento o tempo todo, ele é que vai decidir sobre essas reformas. Então, eu nunca tive expectativa de que reforma fosse passada do dia para a noite. Claro que, infelizmente, a da Previdência teria boa chance de já ter sido aprovada no governo Temer, mas por fatos que aconteceram ali na semana, infelizmente não foi para frente. E aí virou um problema deste governo, que tinha que enfrentar a reforma da Previdência, porque ela era a principal, vamos dizer assim. A Previdência ia entrar em colapso em poucos anos se não houvesse uma reforma. Então foi cumprida essa etapa da reforma da Previdência. E agora, de fato, você falou algo que, embora eu defenda a administrativa, aparentemente a tributária vai andar primeiro. Mas eu não acho que ela vai ser uma reforma tributária ampla. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou a Universidade de Yale de discriminar candidatos brancos nos processos de admissão. A acusação é resultado de um inquérito aberto há 2 anos após denúncias de grupos asiático-americanos. O departamento quer que a instituição adote medidas corretivas. A universidade diz que cooperou com os investigadores e nega as acusações. Afeganistão e Talibã deram mais um passo em direção ao acordo de paz, mesmo com o governo sendo criticado por ceder a interesses de criminosos. E quem tem os detalhes é a correspondente Bianca Zanini. O governo do Afeganistão começou a libertar os últimos 400 prisioneiros do Talibã. É o último passo antes de iniciar as negociações de paz entre os dois lados, a fim de encerrar 19 anos de guerra violenta no país. Milhares de prisioneiros do Talibã já foram libertados como condição para as conversas. Muitos deles são acusados de crimes graves, como assassinato de civis inocentes dentro e fora do Afeganistão. 150 deles aguardavam pena de morte. A libertação dos prisioneiros foi uma decisão altamente criticada, mas há esperança de que assim que os dois lados se reunirem para negociar, a paz possa finalmente ser alcançada. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Obrigada, Bianca. Milhares de médicos e estagiários da Coreia do Sul protestaram em frente ao parlamento. A Associação Médica Coreana é contra a proposta do governo de aumentar o número de estudantes de medicina em 4.000 para combater imprevistos como a pandemia. O argumento é que o país já teria médicos suficientes. Motoristas enfrentaram filas para voltar à Grã-Bretanha pelo Eurotúnel. Os britânicos correram para casa depois que o Reino Unido disse que iria impor uma quarentena de 14 dias a todos os viajantes que chegassem da França, Holanda e Malta. E o Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Um bom fim de semana para você.